texto que será lido para a base de nossa oração, a mensagem áurea desta manhã, deste segundo serviço, se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, verso 24, que diz: Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Todos podem se assentar, ocupar vossos assentos, vossos lugares. E nós queremos agora, neste momento, dar uma outra boas-vindas, porque um segundo serviço iniciou, né? Renovarmos nossa boa-vinda a todos aqueles que permanecem na casa de Deus, reunidos em seu santo nome, num dia tão especial que vem a ser o sábado. Tínhamos 1001 possibilidades, a principal delas é ficar em casa e descansar um bocadinho, mas nos esforçamos e decidimos aqui hoje estar. Amém. E não mediante o nosso esforço, mas mediante a graça de Deus, que Ele possa nos utilizar e tocar o nosso coração nesta manhã e nós possamos voltar para casa recarregados do seu Santo Espírito, das verdades que Ele quer para nós. Queremos então estender essas cordiais boas-vindas e também gostaria de fazer menção do irmão Alisson, que lá peço ele, por favor, de gentileza, que se coloque de pé por um instantinho. Damos boas-vindas especiais à Igreja de Vila Nova de Gaia. Ele chegou esta semana, né? Chegou recente, vem estudar, é casado, membro de nossa igreja no Brasil. Sua esposa ficou lá contribuindo ainda na nossa clínica, no Hospital Oásis Paranaense, na parte da recepção. E ele veio aqui fazer o mestrado na Universidade do Porto. Então, peço aos irmãos que orem para que esta família que seja abençoada, que Deus possa conduzir o seu restabelecimento, seu início de vida aqui, né, e que eles possam contribuir com a igreja, para a honra e glória de Deus e também com a divulgação do Evangelho nesta grande cidade. E então damos as boas-vindas especiais. A Sara, não sei se já foi apresentada, mas também veio cá juntos estudar. O Alisson, o plano é de pelo menos... Qual é o tempo de 3 anos de mestrado? Se tudo der certo, Deus dará. A Sara, acredito que é um período mais curto, 6 meses, mas que todos juntos possamos juntar nossas forças, nosso conhecimento e animarmos-nos uns aos outros, né? E damos então as boas-vindas a esses irmãos e pedimos encarecidamente que orem em vossos lares para o estabelecimento e a proteção divina para cada um deles e suas famílias. Amém. Os irmãos não se preocupem, no máximo às 13h em ponto nós terminamos a mensagem, não gosto de me delongar muito, mas não escutei um glória, um amém, porque diz que quando estamos reunidos para ouvir a palavra de Deus devemos nos regozijar e perder o horário, mas também diz que tudo se faça com ordem e decência. Então, brincadeira à parte, eu peço a atenção dos irmãos, não costumo me delongar muito, né? Mas que Deus me conduza para falar no tempo e da forma que Ele deseja, que Ele almeja para vós. O tema desta manhã é o pródigo que não saiu de casa. Muitas pessoas, muitos sermões são erguidos, são feitos e dão um enfoque ao filho pródigo, a história do filho pródigo, que também é uma história linda, uma parábola maravilhosa, que nos ensina quão grande é o amor do Pai. Mas nesta manhã, nós vamos, infelizmente, principalmente devido ao tempo e ao nosso foco, ignorar a primeira parte da história, porque já é nos conhecida. Acredito que todos conhecem a história do filho pródigo. E vamos nos concentrar a história do seu irmão, que a casa ficou, o que se sucede, o que se passa e o que podemos tirar de lição para nós. O pródigo que não saiu de casa. Mas o pródigo não foi o que saiu? Mas aqui nós vamos, baseados na palavra de Deus, tirarmos alguns pontos. Há inúmeros pontos, mas eu centrei alguns, no máximo 6 pontos, em que nós podemos, como igreja, refletir que às vezes o pródigo pode ser como nós, que às vezes nunca saímos, mas podemos estar, muitas vezes, como a dracma perdida, perdidos dentro de casa.
E Deus não deseja isso de nós. Deus veio para que todos nós sejamos salvos, seja estarmos fora, seja estarmos dentro. Mas essa advertência, acredito que ela é especial, em especial para quem está dentro, para quem vem aqui, mesmo que não seja membro, mas para quem conhece a verdade, para quem está sentado nesses bancos sábado após sábado, na medida do possível, mas que muitas vezes estamos perdidos e não sabemos. Vamos então nos concentrar, peço a ajuda dos irmãos, para lermos os versículos de Lucas 15, do 25 ao 34. São versículos pequenos, vamos relembrar apenas esta parte final da história. O que é que o irmão do pródigo, o que é que o filho mais velho fez, agiu nesta parábola, para nós começarmos a refletir nos pontos. Peço a ajuda dos irmãos então que leiam, por favor, me ajudem a ler esse versículo. Versículos 25 ao 34, somente. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. Obrigado. E chamando um dos servos, perguntou-lhe, o que era aquilo? Respondeu-lhe este, chegou teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Não sei se continua. Sim, pode. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te servi há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe um bezerro cevado. E ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu, e tinha-se perdido e achou-se. Amém. Obrigado. Vamos fazer uma breve comparação aqui. Usar o nosso julgamento pessoal. Alguém vem e lhe conta uma história. Um conhecido meu tinha 2 filhos, e esse conhecido, esse parente meu tem um bom poder aquisitivo. E olha, escute o que aconteceu. Um filho, o mais novo, ofendeu o pai, pediu ali em vida a herança e partiu. Gastou tudo em Londres, Paris, deu uma volta pelo mundo, usou drogas, bebeu, saiu com mulheres, nas festas. E o filho mais novo, velho, sempre ficou ali ao lado do pai e honrando, ajudando o pai, sendo obediente, um menino exemplar. E por fim agora, estamos lá sem saber o que fazer, o filho mais novo voltou e não está se dando muito bem com o mais velho. A quem você dá razão? A quem você dá razão? Porque o mais velho está um pouco chateado com a atitude do mais novo, com o exemplo, com a ofensa que ele trouxe à família. A quem você dava causa? A quem daríamos causa? Quem seria o nosso preferido? Aparentemente, é o que mais bem está, o mais exemplar foi, mas Deus escreve certo por linhas tortas. Ao nosso olhar, inevitavelmente daríamos pretensão e protegeríamos e amaríamos ao mais velho. Mas vamos ver aqui quão triste é a situação do filho mais velho ao olhar divino. Primeiro, aparentemente, como lhe disse, ele nunca foi para o mundo. Ele sempre esteve ali exemplar, obediente. Nunca saiu para as festas, as bebedeiras. Podemos dizer que é um filho um bocado bom. Mas esse filho mais velho inicia-se a representar a nós
quando nós nos gabamos do que somos, quando nós nos gabamos do que temos, ou quando nos gabamos do que fazemos. Não, eu não faço isso. Eu sou bom, eu estou na igreja. Eu nunca toquei uma grama, conheço muitos membros que falam isso. Nunca toquei uma grama de carne em minha boca. E muitas vezes falamos com orgulho. Não como isto, eu não como aquilo há tantos anos. Meu vestuário sempre foi assim ou assado. Eu que te sirvo há tanto tempo, ao contrário deste aí. Esse é o espírito do irmão mais velho. E este é o espírito quando nós agimos desta forma, em que nós nos gabamos de que nunca fizemos coisa errada. Isto nos faz melhor? Nós vamos ver no decorrer dos pontos. O segundo ponto, o irmão mais velho, ele sempre seguiu as regras. Não diz que precisamos, para ser salvos, obedecer a lei e os mandamentos do Senhor? Porém, este irmão, infelizmente, ele utilizou-se de nunca ter quebrado as regras, jogou a seu pai isto em boca. Isto representa, muitas vezes, o espírito de justiça própria. Nós nos apropriamos de nossa obediência, nos apropriamos do que somos e que fazemos dentro e fora da igreja e achamos que isto nos faz melhor perante Deus. Mas não somos nada mais além do que o irmão novo, como pobres pecadores. E que precisamos constantemente da graça regeneradora de Deus. Irmãos, a justiça própria do irmão mais velho, infelizmente, não serve para nada. A nossa justiça própria, o que fazemos de bom. Há um texto no Espírito de Profecia que diz o seguinte: se juntássemos o melhor do ser humano, o melhor que fizemos, o melhor que podemos fazer, a melhor graça, a melhor glória do ser humano, e levássemos para o céu e apresentássemos para Deus, seria considerado como traição. Eu me arrepio ao ouvir isto. Seria considerado como crime. Então a justiça própria não nos leva a nada. Vamos partir para o terceiro ponto do filho mais velho. O texto que os irmãos leram menciona esse texto, esta pequena frase. Indignou-se e não queria entrar na festa que estava acontecendo. Irmãos, eu peço que alguém, por favor, leia Mateus 18, versículo 21 e 22. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Amém. Aqui nós vemos o seguinte paradoxo. Pedro bem menciona no texto: pecará meu irmão contra mim. Por que ele não podia simplesmente, quantas vezes eu devo perdoar? Mas por que ele menciona pecará o meu irmão? Porque não é o desconhecido que nos ofende. Não é o desconhecido que nos machuca. Não é o desconhecido que nos magoa e que nos deixa muitas vezes anos sem tomar santa ceia, como eu já vi em inúmeros casos. Irmãos, quem nos magoa e quem nos fere é quem está mais próximo de nós, é aquele que nos amamos, é aquele que nós queremos bem. É este que, quando não vai de encontro ao nosso interesse, é que nos fere e nos magoa. Mas aqui está lançado o desafio da reconciliação, o desafio do perdão. E infelizmente o irmão mais velho não estava apto a perdoar o seu irmão mais novo. De todas as ofensas, ele tinha a sua razão.
O irmão mais novo tinha trazido vergonha à família, ao nome da família. O irmão mais novo tinha ofendido seu pai em vida, o matado em seu pai em vida ao tomar a herança. O irmão mais novo tinha sido um completamente desregrado. O irmão mais novo voltou sem nem avisar que estava voltando. O irmão mais novo não trouxe nada para casa, não agregou em nada na família, veio apenas com vestimentas sujas. Como poderia? Mas aqui nós vemos que temos que ser capazes de perdoar, assim como o Pai recebeu. Nós devemos e temos que, se queremos ser salvos, aprender o caminho da reconciliação, aprendermos o caminho do perdão, custe o que custar. Então vemos aqui mais uma vez que o pretenso irmão mais velho, pretenso irmão exemplar, não estava preparado para as coisas mais básicas daqueles que vão estar no céu. Vamos ao próximo ponto. Olha a frase, o tradutor foi muito simples e abençoado por Deus em colocar esta pequena frase no versículo. Este teu filho. Vemos a diferença? Ele poderia ter dito, esse meu irmão em tom acusatório, mas a mágoa dele era tão grande com o que o seu irmão havia feito, que não considerava mais como irmão, mas sim filho do seu pai, este teu filho. Aqui, irmãos, nós vemos um ponto crucial para a Igreja de Deus. Hebreus 13:1 diz o seguinte, 13:1 e 2. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Quanto tempo aquele irmão estava sem ver o seu irmão? Não sabemos. Anos, talvez anos a fio. Quanto tempo ele não tinha notícias de seu irmão, não sabia se estava vivo ou morto? E aqui nós vemos a grande sensibilidade do acusar, do culpar. A falta de recepção, a falta de hospitalidade. Ele poderia estar ao lado do seu pai ali, pronto a receber o seu irmão, mas não estava. Estava ocupado com todas as coisas, com todos os bens, enquanto o pai tirava o seu tempo para cada dia esperar o seu irmão. Aqui vem uma grande advertência para nós, que nós devemos, como cristãos, termos a recepção e a hospitalidade. Nós temos inúmeras experiências bíblicas de homens e mulheres que foram salvos mediante ao simples fato de terem hospitalidade em seu coração. Podemos citar Abraão, quando os anjos e Cristo pessoalmente veio visitar e estava passando ao largo de sua casa, ele, homens, venham cá no pior horário do dia, entrem, e mandou preparar o melhor sem saber quem era. Podemos citar o exemplo de Ló, quando mais uma vez anjos foram visitar aquela ímpia cidade e estavam prontos a destruir tudo. Mas aquele homem que havia aprendido com Abraão recepcionou-os, preocupado com eles, com a sua segurança por conhecer a cidade, os trouxe para dentro de casa meros desconhecidos. E ali, esses meros desconhecidos foram os únicos que foram capazes de salvar a sua alma. Podemos citar o caso de Raabe, que em Josué 6,17 diz o seguinte: a cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será de anátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Irmãos, muitas vezes nós deixamos passar por alto quão poderoso e quão é requisitado de nós como cristãos, professos cristãos, a recepção, a hospitalidade e o acolhimento. E somos chamados a fazer isto ao estrangeiro, ao nu, ao cego, ao preso. E muitas vezes
não conseguimos fazer isso meramente ao nosso irmão. E achamos que estamos em boa condição. O quinto ponto. Estamos caminhando para o fim. É a insensibilidade que esse irmão demonstrou. A falta de preocupação, falta de empatia. Irmão, tu estás bem? Tu se quebraste? O que aconteceu? O que sucedeu com você? O que tu fizeste? Por onde tu andava? Ele não se interessou, não quis saber nenhum detalhe da desventura ou aventura do seu irmão. A insensibilidade, a falta de preocupação, podemos traduzir como o amor frio. E vemos em Apocalipse 2:1 o que o Espírito de Deus diz à igreja de Éfeso, que ele disse: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, conheço o teu trabalho, eu conheço a sua perseverança, sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tu tens perseverança, e por amor do meu nome tu sofreste, e não desfaleceste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Ó, que igreja gloriosa, exemplar, fervorosa, com testemunho de Jesus, mas deixou o primeiro amor. Irmãos, não podemos viver dentro da igreja e termos nosso amor frio. Amém. Isto não nos é possível. Se queremos ser ligados a Cristo, a videira que é o verdadeiro amor, é-nos impossível termos o nosso amor frio. E Romanos 2:12-15 diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. E peço ao irmão que leia o versículo final desse ponto. Mateus 24:12. É uma grande advertência para nós. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Os irmãos conseguiram entender a essência destes 2 versículos? Ou não? Se nós não tivermos amor, se nosso amor estiver frio, não nos será possível sermos salvos. Ponto final. Irmãos, nós não podemos ser insensíveis. Podemos até dizer, mas a cultura portuguesa, não, a cultura europeia é mais fria. Sim, realmente é muito diferente da cultura latina, da cultura africana. Mas o amor de Deus é universal. E ele, quando nós permitimos, entra em nosso coração e muda tudo. Muda o que somos, muda o que fazemos, muda a nossa essência, nos divide ao meio. Então não nos serve de desculpa, infelizmente não nos serve de desculpa. Não, mas a minha cultura é distante. Quando temos Cristo no coração, nosso amor não se esfria. Nós não somos indiferentes, tanto ao nosso irmão quanto ao nosso desconhecido. Ah, mas cadê o irmão Carlos? Eu não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Consegue entender a essência da coisa? Quem é que utilizou-se esse espírito? Sou eu o guardador do meu irmão? Não me importa, não é da minha conta, não cabe a mim saber. Cadê a irmã fulana de tal que devia estar sentada aqui? Infelizmente não temos notícia há algumas semanas. Cadê a criança que nos visitava aqui em tal sábado atrás? Eu não sei, nós não perdemos o contato. Irmãos, tudo isso representa, infelizmente e solenemente, a falta de amor cristão. E sem a falta deste amor, diz aqui que por a iniquidade, ou seja, por o pecado, a correria da vida, os problemas deste mundo nos chacoalharem tanto, nosso amor será testado. E se o nosso amor permanecer e ser renovado, nós seremos salvos. Mas infelizmente, se permitirmos que estejamos aqui dentro, mas sem amor, de nada valerá. Estamos irremediavelmente tão perdidos quanto os que estão lá fora na sarjeta.
Por fim, a falta de misericórdia vista na atitude deste irmão e o sentimento de inveja. Ele não respeitou os sentimentos do seu irmão. Ele foi e tocou direto na ferida com o espírito acusador. Esse irmão mais velho não respeitou a memória do seu pai, que queria esquecer e tornar o passado do seu filho mais novo como caído no esquecimento, como se ele não tivesse feito nada. Aquele irmão mais novo, velho, foi cruel. Foi este teu filho que desperdiçou os teus bens, querendo colocar o pai contra o filho. Com as meretrizes, tornou público na festa o pecado mais ignóbil do seu irmão. Mataste-lhe o bezerro cevado, sentiu inveja ao dizer que o quê? Que tinha sido sacrificado um bezerro, quanto que para ele nem um cabrito havia. Irmãos, aqui vem para nós o desafio da misericórdia. O que vem a ser misericórdia? É o irmão Carlos, mesmo estando errado, mesmo ele merecendo que eu o demita, sendo meu empregado, tendo feito tudo errado contra mim, lhe dar uma segunda chance. Isto é misericórdia. A misericórdia é algo inexplicável, é algo divino, ou seja, eu não mereço por todas as letras, mas é concedido. E nós somos chamados a dar misericórdia ao nosso próximo, misericórdia ao nosso vizinho, principalmente misericórdia ao nosso irmão. Misericórdia é nós darmos algo que, infelizmente, por nenhum caminho, aquele outro merecia. Mas é a misericórdia que é a causa, o quê? De nós não sermos consumidos, está escrito na palavra de Deus. Então, como pode eu ser recebedor de misericórdia? Você que está aí sentado, ser recebedor de misericórdia porque está com vida, não está com cancro, não está no hospital, não está pegando fogo dentro do hospital como aconteceu ontem no Rio de Janeiro, mas está aqui pela graça de Deus, não pode conceder misericórdia ao seu próximo? Como pode? É uma incoerência. Como pode você sentir inveja? Se Deus tem te dado tudo, a vestimenta, não vejo ninguém nu, não vejo ninguém com sapatos rotos aqui. E muitas vezes não estamos, o sentimento de inveja muitas vezes não se demonstra pelo fato, e não sou invejoso não, só pelo fato de não sermos gratos a Deus pelo que temos, o que somos, estarmos murmurando, já estamos sendo invejosos. Estamos desejando aquilo que não nos pertence ainda. Lucas 5,30. Murmuravam, pois, os fariseus e os escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Ou seja, se eu estou me considerando justo, Jesus não veio para mim. Mas se eu me considero pecador, sim, ele veio para mim e por mim. Amém. Irmãos, o último ponto é tratado no espírito de acusação. Peço que o último versículo que vamos ler agora para encerrarmos, Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eu lhes pergunto, da onde quem é o acusador? Quem é o acusador? Quem é o inimigo das almas? Dito e feito, está aí. Não preciso mencionar de novo. E quantas vezes nós acusamos o nosso irmão inconscientemente e não sabemos? Ah, por que fizeram isso? Ah, por que fulano fez isso? Ah, por que está assim e não poderia ser assim? Ah, por que... Irmãos, que o espírito de acusação não faça parte de nossas vidas, porque se assim fizermos,
estamos sendo como o inimigo das almas. É possível, então, uma pessoa ter um pai incrível, amigo, amoroso, uma casa maravilhosa, um campo cheio de animais, muitos bens, empregados, ter músicos, amigos e mesmo assim estar insatisfeito vivendo uma vida pior de que um pobre infeliz. Queridos irmãos, não é nos anos de igreja, não é no nosso conhecimento, não é a nossa pretensa luz, as nossas obras e regras, a nossa justiça própria que faz algo por nós, mas humilde, simples e sincero arrependimento do que temos sido, do que temos feito e de se achegarmos ao Pai. Conhecermos o Pai, aproveitarmos a oportunidade que temos de conhecer profundamente o amor do Pai, sermos tocados e transformados por Ele. Aceitar as suas vestes novas, a oportunidade de uma nova vida, de uma nova fase, de um novo recomeço, é o que nos salvará. Então aqui nós devemos invejar sim o filho mais novo que saiu, mas que voltou, porque infelizmente o filho mais velho, apesar de julgarmos no início ser o filho perfeito, se ele permaneceu assim, ele estava irremediavelmente perdido. Todos nós, filho novo, filho velho, somos meros pecadores e só precisamos, só Jesus é que nos basta. Amém. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar. Aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais pra suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Cristo ainda vive, viverá eternamente, Pai.